Acho que nessa noite, com a apresentação do Pedro, nada mais justo do que contar o testemunho que nós passamos, para edificar a fé dos irmãos. Amém? Peço os irmãos para ficarem de pé. Convido os irmãos a abrirem Salmo 30, versículo 4 e 5. Salmo 30, versículo 4 e 5. Aleluia. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um cântico de júbilo. Em outras traduções, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Veja, pode se assentar. Vou convidar os irmãos a repetirem isso comigo essa noite. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Como eu falei essa noite, eu refleti sobre o que eu ia trazer para os irmãos essa noite e achei nada mais justo do que trazer o testemunho do Pedro. Como a Iracema falou, o Pedro, ele nasceu bem, graças a Deus, e na última ultra nós descobrimos o que o médico diz de achado, que eu detesto esse termo. Um dos rins dele estavam dilatados. Na última ultra nós descobrimos isso, mas até então ficou de verificar assim que o Pedro nascesse. E aí chegou o grande dia, o Pedro nasceu. E nasceu saudável, nasceu bem, já fez logo o primeiro xixi, logo depois que nasceu. Isso era uma preocupação, porque a questão que acharam era no sistema urinário. E foi isso. Até então foi tudo bem. Depois de 2 dias na maternidade, ele recebeu alta numa sexta e nós fomos para casa, como a Iracema falou. E sexta-feira a gente foi para casa, no sábado foi tudo bem, mas a gente viu o Pedro muito irritado, com dificuldade para pegar o peito, parecia que pegava o peito e para a gente pegava. E no domingo ele acordou meio quente, e aí eu notei, fui para a sala, peguei o termômetro, aí ela disse: o que foi, amor? Eu falei: nada não, vou só medir aqui rapidinho o negócio. Aí eu vi que ele estava com um pouco mais de 37. E aí eu fui falar com ela. Nós ligamos para o pediatra do parto. E ele falou que se não passasse, que era para o Pedro ir para voltar para a maternidade. Mas que se ele voltasse para a maternidade, ele ia voltar para a UTI. E a gente esperou passar o dia para ver se ia passar. Tirou as roupas dele, deu um banho e tudo. E no final da tarde a febre voltou. E a gente acabou indo para a UTI. Super nervosos, como a Iracema falou, desde de manhã, na verdade. Quando a gente recebeu a notícia de que tinha a possibilidade do Pedro voltar para a maternidade, para a UTI, nós ficamos muito nervosos. E chegamos lá e, graças a Deus, fomos muito bem recebidos pela equipe. A médica que estava de plantão atendeu muito bem a gente e ouviu tudo que a Iracema tinha para dizer, tudo. E quando chegamos lá, a gente viu que o Pedro tinha perdido muito peso e que de fato precisaria internar por conta disso, por baixa ingestão. Porque até então ele estava lá, eu brinco falando que ele era ator, que pegava o peito, ficava lá fazendo todo o esforço e tal para pegar o peito, mostrando que estava mamando e não mamava nada. E a gente crente. E aí ele, essa noite
que ele foi internado foi desesperador. Como a Iracema falou, foi um momento muito difícil. E eu me arrisco a dizer que essa foi uma das piores noites que nós passamos. Porque o Pedro estava ali, estava em casa, estava com a gente já tinha, querendo ou não, criado memórias, né, para os locais onde normalmente ele fica, no berço, dando banho, e o cheiro dele. E essa noite que ele internou foi muito complicado, foi muito difícil, porque ver ele para a incubadora, os médicos acolhendo ele super rápido, dando agulhas e agulhas e furadas de remédio, de complemento, de glicose e coisas que a Iracema obviamente vai saber explicar melhor. E no final daquela noite a gente começou o dia, na verdade, com nossos filhos no braço e terminou a noite com o Pedro na incubadora. E eu vi o desespero da Iracema, aquilo ali acabou comigo. Eu acho que nessa vida tem coisas que obviamente não estão no nosso controle. E nesse momento, nessa noite, eu me senti, me senti que não podia fazer nada, né? Eu esqueci o termo. Me senti muito impotente, obrigado. E aí nós fomos para casa, porque lá, como é que era a situação? A UTI é dividida em box. E em cada box ficava, em média, 4 crianças, no máximo 4. E aí ficava uma poltrona para os responsáveis e era isso. Tinha a sala dos pais e tudo, mas não tinha como passar a noite lá. Eles até deixavam, mas não podia. A questão, os pais poderiam ficar de 9 da manhã até 10 da noite. Mas à noite, se você quisesse, você ficava, mas com a tua conta em risco, sua coluna em risco. Mas enfim, não tinha como. Aí a gente conversou e decidiu voltar para casa. E voltando para casa, a gente chegou super cansados, tristes. E a gente ficou se perguntando como é que ia dormir e tal. Acabou que o cansaço deixa a gente dormir, né? A gente apaga, acorda e já vai. E quando eu cheguei em casa, a Iracema foi pro quarto e eu comecei a refletir. Normalmente, assim como ministro para a igreja, às vezes quando a gente está louvando aqui, eu ministro para que em meio às dificuldades a gente possa ver o agir de Deus. Amém? Os irmãos estão comigo? Amém. E eu fiz essa oração. Eu falei: Deus, se o Pedro está lá, foi para a UTI, foi da sua permissão. Me ajuda, me mostra, abre os meus olhos, que eu quero ver o que o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer mostrar, porque, como o pastor Harrison fala, Deus está no controle. Quando eu penso nisso, já vem a voz dele. Deus está no controle. E eu falei: Deus, fala comigo, eu quero ver o teu agir nesse processo. Eu não sei quanto tempo o Pedro vai ficar lá, mas é muito difícil, já está sendo muito difícil. Então me mostra, porque eu quero ver, eu quero aprender, eu quero crescer na tua presença. E eu acredito, e eu já vejo meu filho aqui de volta, já vejo meus filhos aqui de volta. E aí eu entrei no quarto das crianças, vi um quarto vazio, e aí já veio um monte de sentimento, um monte de pensamento. Já veio a época que já lembrei da Milena, na época que eu fiquei sem ver a Milena, e eu também não podia fazer nada. E aí aquele sentimento esse sentimento de impotência bateu forte. E aí eu vi o quarto vazio, e aí eu vi o berço vazio. Entrei no quarto, vi o berço vazio, que o berço ficava tá bem ao lado da cama, na verdade. E para falar com os irmãos hoje, eu tive que lembrar de todo esse processo. E aí me veio algo em mente. Nesse meio de turbilhão, nessa questão de problemas e sentimentos, eu vi o quarto vazio, o quarto das crianças vazio. Tinha uma cama vazia e um berço vazio. Eu entrei no quarto e tinha um berço vazio. E aí me veio à mente: do que serve um quarto de criança sem criança? Do que serve um berço
se não tem bebê? E é assim também nas nossas vidas. Para que serve um local, um berço, um quarto, uma casa vazia, se não estiver cheia? Se estiver vazia, não serve. Eu posso ter uma casa linda, eu posso ter uma casa grande, eu posso ter o melhor de tudo. Pode ser o melhor berço do mundo, pode ser no quarto daquelas crianças, poderia ter a melhor cama do mundo, aquelas que a gente vê no Instagram, né, com playground em cima, escorrega e tudo, mas não adianta nada daquilo se não tiver uma criança ali. E é assim também com as nossas vidas. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, a palavra de Deus nos diz que somos como uma casa. Assim que somos libertos, somos uma casa limpa, organizada e sarada. Mas a palavra de Deus também diz que se não formos libertos e se não enchermos aquela casa com a presença do Espírito Santo, vem 7 espíritos malignos a nós. Vem aquele que já estava e mais 7. E a palavra de Deus nos diz isso e usa essa mesma analogia da casa vazia, em que se não for preenchida pelo Espírito Santo, vem esses mais 7 demônios. E é sobre isso que eu quero começar a mensagem de hoje. Se nós formos libertos pelo Espírito Santo e nós não nos agarrarmos a Ele, o nosso templo, nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, Ele tira aquele espírito ruim, expulsa aquele espírito ruim, aquele espírito que estava ocupando o nosso templo, o nosso coração. Ele limpa tudo e organiza, e precisa que o Espírito Santo tenha morada naquele lugar. E é nisso que se resume o Evangelho. O Evangelho não se resume em ocupação, mas se resume em escolher o Espírito Santo para morar em nós, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, para que quando as pessoas nos veem, olhem para mim, olhem o Gabriel, eu não vejo mais o Gabriel. Fala, olha, o Gabriel é uma pessoa diferente, o Gabriel está diferente, tem algo diferente na Rose, tem algo diferente na Mara, tem algo diferente no Walter. É nisso que se resume o Evangelho. Que sejamos cheios do Espírito Santo essa noite. Eu quero profetizar na vida dos irmãos aqui essa noite, aleluia. Que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que a partir do momento que nós saímos por aquela porta, e onde quer que nós pisarmos, ali será lugar santo. As pessoas irão nos olhar, as pessoas irão nos ver, as pessoas irão nos olhar no mercado, irão nos olhar no trabalho, irão nos olhar na escola, e verão que somos diferentes. Porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Amém. Os irmãos estão comigo? Digam amém? Amém. E aí, depois disso, nós dormimos e seguimos a rotina, né? A gente ficava lá do início da visita até o final. Das 9 da manhã até as 10 da noite. E lá, a gente pode ver muitas histórias, né? Lá tem diversos bebês, diversas crianças na mesma situação. Tem UTIs, que tem uma outra UTI lá que estava com crianças em casos mais graves. E lá a gente viu diversos pais. E conhecemos diversos pais lá. Apesar de que recebemos o conselho que não era para ficar na sala dos pais, porque as histórias eram muito pesadas e isso ia mexer com a gente. Mas eu gosto de falar, e eu fico sorrindo, então as pessoas vêm e falam comigo. E aí eu falei, eu fiz amizade e tudo, e aí assim, meu Deus, meu Deus, o que você está fazendo? Eu falei, estou fazendo. E aí eu fazia amizade com os pais do lado, e ele já estava falando com os pais do lado,
Aí era assim, meu Deus, Gabriel, para de tentar falar, pregar para todo mundo, tá, segura aí. Aí, só que, em meio a todos os pais que estavam lá, tinha alguns que eram destaque. Justamente isso que eu falei para vocês, sobre ser morada do Espírito Santo e ser diferente. Enquanto naquele lugar era um lugar de aflição, era um lugar de tristeza, onde os pais estavam lá com seus filhos internados dentro da incubadora. Alguns tomando aquele banho de luz, outros, como a Iracema falou, ficou na sonda, o Pedro, depois no respirador. E eu pude conhecer alguns diferenciais lá. A gente chegou em determinados momentos que a gente estava lá o tempo todo. A gente via os pais orando por seus filhos. A gente via pais que estavam lá buscando a Deus em meio ao deserto, em meio à dificuldade, estavam lá lendo a Bíblia, buscando, e quando chegavam, oravam pelos seus filhos, e quando saíam, oravam pelos seus filhos. E um deles que eu fiz amizade até perguntou o nome do Pedro para botar na oração também. E ele já estava lá há quase um mês, completou um mês lá, que o filho dele nasceu antes, nasceu prematuro. E esse é o segundo tópico que eu venho falar com vocês hoje, sobre esses pais que fizeram a diferença. Ali era um lugar de deserto, ali era um lugar de dificuldade, ali era um lugar que você olhava e não via esperança. Como é que você vai ver esperança ali? Seu filho está ali. E eles mesmo assim estavam lá e buscando o Espírito Santo, buscando a presença, e ainda davam apoio aos pais que estavam chegando. Que sejamos como esses pais essa noite. Não importa o tamanho do gigante, que sejamos como esses pais essa noite. Simples, que sejamos como Davi. Davi era um menino que ninguém dava nada. Ele estava lá, o povo de Israel, no meio do conflito com os filisteus, e veio aquele gigante, a Bíblia diz que veio aquele gigante, e ficava desafiando alguém, um único homem, para desafiá-lo para aquela batalha, para aquela luta. Então Davi, Jessé manda Davi ir até os seus irmãos para entregar a marmita. Ele chega lá e se depara com essa situação, e ele não aceita essa situação. E esse é o diferencial. Ele não aceita a situação. O nosso filho podia estar ali, podia estar na incubadora, podia estar na sonda para se alimentar, e podia estar no respirador para ajudar a respirar e a manter ele vivo. Só que aquilo ali não era o final. Porque a perspectiva que a gente tinha desde o início, como a Iracema falou, para andar sobre as águas a gente tem que primeiro saber onde a gente tem que ir. E ali não era o final do Pedro. Eu vi o Pedro em casa. Eu vejo o Pedro já correndo por isso aí, e eu brigando com os dois. Amém. Esse não é o final. Então esses pais, eu acredito e creio que fizeram como Davi. E eu convido os irmãos a fazerem isso essa noite. Eu não sei o que os irmãos têm passado, eu não sei quais são os gigantes que vocês enfrentam na vida de vocês, mas eu convido vocês a olharem para o gigante e falar: tu vens a mim com lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E hoje mesmo Deus me dará você. Glória a Deus. Uma fé inabalável. Usem a fé, irmãos. É isso que a presença de Deus faz. Para passarmos pelas dificuldades, então, nós entendemos que temos que ser cheios do Espírito Santo e usar a fé. Usar a fé inabalável. Aleluia. Glorifique a igreja. Aleluia. E depois dessa situação, eu conversei com os pais. A Iracema também, quando ia no lactário para tirar o leite para dar para o Pedro, ela também viu vários testemunhos. E tem pessoas que ali que falou para ela assim: eu estou aqui há alguns meses, e alguns dias bons, outros ruins.
Mas fazer o quê? E eu fiquei pensando sobre isso. Mas fazer o quê? Eu acho que foi assim que os irmãos de Davi se sentiram. Estava lá no exército, um homem grandão. Ele está desafiando a gente, mas fazer o quê? É esperar. Deus vai vir em algum momento Mas esses pais que foram diferenciar, eles não aceitaram essa situação. O menino que estava lá há um mês, os pais não aceitavam aquela situação. E continuavam orando e clamando pelo menino todos os dias. O que eu quero mostrar para vocês, irmãos, essa noite, é que não importa qual seja a dificuldade, que nós não venhamos aceitar o problema, que nós não venhamos aceitar ser amedrontados por gigante. Não devemos nos conformar. Amém? Vocês estão comigo? E depois de passar desse período, o Pedro, nos primeiros dias, teve essa dificuldade, teve a questão da sonda, e depois que ele saiu da sonda, tirou o respirador, e aí ele começou a melhorar. E aí ele saiu do incubador e foi para um berço que parece um carrinho lá que eles usam. E nesse momento eles começaram a auxiliar a Iracema por questão de amamentação. E aí eles começaram a deixar a gente dar o leite para o Pedro, o complemento e tudo. E lá tinha uma enfermeira-chefe, que ela pegava o horário comercial lá. E aí durante o dia, quando chegou em um dos horários para o Pedro mamar, ela foi lá falar com a gente, orientar a Iracema. Ela chegou lá, nossa, mãe, aí, você é a mãe do Pedro? Ela, você tá tão diferente. Aquele dia você tava, olha, com o semblante caído, destruído, mas, caraca, nossa, você tá mais adiante, tá mais, poxa, naquele dia eu fiquei até com medo de falar com você, mas agora eu falo, meu nome é esse e eu vou te ajudar a amamentar o Pedro. E essa observação que ela fez foi interessante. A gente até fez uma amizade com outro casal lá que a gente comentou, e a gente comentou sobre isso, que quando os pais chegam lá, eles chegam de uma forma, mas com o passar do dia eles vão ficando mais fortes. E é assim que funciona a nossa caminhada cristã também. Engraçado, né? No nosso meio, a gente olha o deserto como se fosse uma escola, um lugar de superação, um lugar de encontro com Deus. E ali era o nosso deserto. Ali nós estávamos ficando mais fortes. Eu até comentei com a mãe da Iracema que isso tudo aconteceu em meio ao resguardo dela. E ela foi obrigada a quebrar e está lá com aqueles pontos e tudo. E eu preocupado, falando, meu Deus, Iracema, para de abaixar, não anda, que não sei o que. Gabriel, para de ser chato, quero pegar meu filho. E eu falo, ser chato o quê? Eu tenho que cuidar de você, tenho que cuidar do Pedro. Eu estou aqui para cuidar de vocês. Então, mas eu não entendi que aquilo ali era o processo dela. Que ela todo dia de manhã acordava com o louvor, sobre as águas, tu és. Aí, com a porta fechada, abria a porta. Aí, tu és com o olho inchado, no Deus da minha salvação. Rapaz, essa mulher é forte. O que a maternidade não faz? Eu costumo brincar com ela, que tem a Iracema antes do Pedro e a Iracema depois do Pedro. E, gente, com todo respeito, que mulher. Só que para passar por esse deserto, nós precisamos atender esses dois critérios. Quando somos libertos, precisamos nos encher do Espírito Santo, e depois de ser cheios do Espírito Santo, precisamos aplicar a nossa fé, para que por fim nós possamos crescer. E com o tempo, Pedro foi depois que começou a aumentar e tudo, ele tirou a sonda, tirou o respirador, e aí a gente foi para um outro setor que chamam de pré-alta, que é uma UTI, mas para crianças que já estão melhores. E aí os pais conseguem cuidar mais. A gente descobriu que quando a criança vai para o berço, a gente que
começa a fazer tudo, né? Porque enquanto na incubadora, eram os técnicos que trocavam a fralda, alguns deles davam uma mais, a gente só ficava olhando. E depois que o Pedro foi pro berço, a gente descobriu que a gente tinha que fazer isso tudo. Então a gente conseguiu ficar mais com ele, e isso foi um alívio. Porque um dos sofrimentos que a gente passava era ver ali o Pedro numa TV e não podia pegar no colo, nem nada. Isso foi muito, muito, muito complicado. Mas usamos a fé, que em algum momento nós pegaremos ele no colo e chegaria o grande dia de ir para casa. E aí nós fomos para a pré-alta e aquele menininho que estava o mês lá também subiu e bateu o mês lá em cima na pré-alta. E nós oramos também por ele, eles oraram também pelo Pedro, a gente até fez uma amizade, perguntou para eles de onde que eles congregavam e tudo, e a gente trocou experiências também. As esposas conversavam muito no lactário e elas conversavam muito sobre isso, sobre superação, sobre os filhos estarem ali e elas estarem ficando mais fortes e que em algum momento iriam sair dali. E aí, o que estava segurando o Pedro lá depois de um tempo foi um antibiótico. Ele fez infecção urinária por conta da baixa ingestão e ficou lá segurando até o antibiótico terminar. Aí no 11º dia terminou e aí teve uma reunião com os pais lá embaixo para falar sobre vacina, orientação das primeiras vacinas. E essa enfermeira-chefe falou assim: você é o pai do Pedro, né? Eu falei: sou. Ela: já recebeu alta? Aí eu falei: espero que sim. Ela: olha, se você não sair hoje, eu que te expulso. Eu falei: então expulsa, vai, expulsa. Eu costumo falar lá fora para o pessoal que às vezes um chute na bunda te leva para frente. Falei: expulsa, vai, pode dar fora, vai, pode expulsar. Eu falei com todo respeito, não aguento para ver essa cara. Aí ela riu, aí ela: não, você vai embora hoje. E foi uma vitória quando o Pedro saiu e a gente chegou em casa. Teve também uma questão do rim, que eu comentei no início. A gente correu atrás de exames. Eu consegui as férias, né, para ajudar ele nesse processo, até do resguardo. E a gente foi para médicos e médicos fazendo os exames. E para a glória de Deus, o rim voltou ao normal. Não precisou fazer nenhuma cirurgia, nenhum processo evasivo. E o Pedro está aí, para a glória de Deus, sendo apresentado hoje. Amém? Glória a Deus. E todo esse processo, eu pude ver o resultado da minha oração no início. Eu orei para que Deus me mostrasse a mão dele, o cuidado dele e o que ele queria me mostrar. E quem diria que no meio daquele ambiente em que tinham bebês doentes, bebês que precisavam de todo o carinho e cuidado, bebês que estavam por um fio de vida, bebês com 450 gramas, sabe? Quanto de mortadela dá isso? Dá nada. E enquanto eles estavam naquele processo, num ambiente de tristeza, um ambiente que não tinha esperança, tinham pessoas que vinham esperança. E eu lembrei de Ezequiel. Ezequiel olhava aquele vale e não via vida nenhuma. Não havia vida, não havia esperança. Mas, como Ezequiel fez, naquele lugar haviam pessoas que ouviam a voz de Deus, que estavam atentos a Deus e se agarraram a Deus naquele momento e puderam usar a fé, puderam ser cheios do Espírito Santo, puderam usar a fé e puderam dizer naquele momento: vale de ossos secos, voltem a viver. Vale de ossos secos, voltem a viver. Vale de ossos secos, voltem a viver. Aleluia. É isso que Deus faz. Como o pastor falou aqui, muitos de nós deixamos para buscar a Deus em momentos de dificuldade. Mas nesse momento eu convido você a ficar de pé. Aleluia.
e tomar uma atitude profética. Deserto, uma vez eu preguei aqui, e muitos de nós temos essa consciência de que deserto é um lugar de encontro com Deus. A Bíblia não fala sobre o jardim do Éden. Antes da queda do homem, o lugar de encontro com Deus era realmente um lugar, era geográfico. Mas depois que Cristo, depois da queda do homem e a nova aliança com o sacrifício que Jesus fez, e por isso nós estamos aqui essa noite, inclusive nesse culto relembrando esse ato de amor, esse ponto de encontro agora não é mais geográfico. Esse encontro agora é profético. Esse encontro agora está aí, nesse exato momento, batendo a porta e querendo fazer morada. Como o pastor também pregou nos últimos domingos, não só para fazer uma visita, mas de fato fazer morada. Eu convido os irmãos a curvarem a cabeça agora e convidar a Deus essa noite para fazer morada. Convidar a Ele para arrumar a casa, organizar a casa. E peça a Ele essa noite: Senhor, que sejamos cheios do Espírito Santo. Senhor, eu quero ser cheio de Ti, Pai. Senhor, eu quero, Senhor, ter uma fé, Senhor, inabalável, Senhor. Me ajuda, Senhor, a enxergar, Senhor. Me ajuda, Senhor, a Te enxergar, Senhor. Pai, aqui, Senhor, estão os Teus filhos, Senhor, mais uma vez, Senhor. E aqui, Senhor, estamos nós, Senhor. E como sabemos, Senhor, quando estamos aqui, Senhor, ministrando a palavra, corta aqui e corta lá, Senhor. Senhor, Tu sabes, Senhor, que nós precisamos, Senhor, desse crescimento. Você sabe, Senhor, que nós precisamos, Senhor, crescer, Senhor, na Tua presença, Senhor. Que nós precisamos, Senhor, ir mais fundo, Senhor, nas Tuas águas, Senhor. Que precisamos, Senhor, em algum momento, Senhor, andar, Senhor, sobre as águas contigo, Senhor. Em nome de Jesus. E nesse momento, Senhor, eu te peço, Senhor, para que fortaleça, Senhor, a nossa fé, Senhor. Fortaleça, Senhor, a nossa fé, Senhor, para que possamos, Senhor, andar, Senhor, sobre as águas, Senhor, e não cair, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, segurar firme, Senhor, em Ti, Senhor. E essas pessoas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, talvez tenham pessoas aqui, Senhor, em nome de Jesus, e talvez, Senhor, tenha pessoas, Senhor, que estejam, Senhor, nos ouvindo, Senhor, nesse exato momento, Pai. Que estão, Senhor, tentando, Senhor, abrir, Senhor, a porta para Ti, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, limpar, Senhor, e fazer morada, Senhor, naquele lugar, Senhor. Pai, ajuda, Senhor. Nós, Senhor, abrimos, Senhor, nosso coração para Ti, Senhor, e faça, Senhor, o que quer fazer, Senhor. Faz, Senhor, em nome de Jesus. Que nós, Senhor, possamos, Senhor, chamar, Senhor, o nosso coração, Senhor, de lugar espaçoso, Senhor. Um lugar que o Senhor tenha liberdade para andar. Um lugar que o Senhor tenha liberdade para trabalhar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos Teus milagres, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, Senhor, e misericórdia, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu convido os dois pastores, pastor Harris e pastor André. Aleluia. E nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, vamos, Senhor, fazer, Senhor, a Tua Santa Ceia, Senhor. Nesse momento, Senhor, vamos, Senhor, fazer, Senhor, um momento de reflexão, Pai. Ó, Senhor, quem é pai aqui, Senhor, sabe, Senhor, como um filho é precioso, Pai. E nós, Senhor, Pai, Senhor, não teríamos, Senhor, coragem, Senhor, de dar os nossos filhos, Senhor, para pessoas que nem conhecemos. Pior, para pessoas que nem merecem. Mas o Senhor fez isso, Pai. O Senhor deu o Seu Filho por nós, Senhor, para estarmos aqui, Senhor. Então, Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Somos gratos por Ti, Senhor.
Perdoa, Senhor, nossos pecados. Perdoa, Senhor, nossas falhas, Senhor. Perdoa, Senhor, no meio do processo, Senhor, nós duvidamos, Senhor. Perdoa, Senhor, no meio dos processos, Senhor, nossa fé, Senhor, falha, Senhor. Perdoa, Senhor, no meio do processo, Senhor, nós visualizamos, Senhor, aquele vale, Senhor, de ossos secos, Senhor, e não vemos, Senhor, vida, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se nós, Senhor, não ouvimos a Tua voz, Senhor, para profetizar, Senhor, sobre esse vale, Senhor. Mas eu te peço, Pai, uma fé, Senhor, de ouvir, Senhor, uma fé, Senhor, de viver, Senhor, a Ti, Senhor, e uma fé, Senhor, para profetizar, Senhor, vale de ossos secos, voltem a viver. Aleluia, Senhor, glorificamos e agradecemos a Ti, Senhor, essa noite, Senhor, mais uma vez, Senhor, e aplaudimos a Ti, Senhor, em nome de Jesus.